Bem-vindo a mais um Dreamcast, mais um episódio lindo aqui que nós estamos preparando para vocês, mais um dia cheio de novidades, com pessoas maravilhosas, né? Eu sou Laiane Mello e é um prazer fazer parte aqui dessa mesa juntamente com a minha amiga Larissa. Isso mesmo, gente, nós estamos ansiosos hoje, porque hoje vai ser um podcast sensacional. A gente tem uma convidada muito especial, ela que veio lá do Rio de Janeiro, gente. Eu não sei se vocês já visitaram o Rio de Janeiro, mas é uma cidade linda, ela que é cantora, adoradora. Mas além de ser cantora, adoradora, o que mais me inspira na vida dela é que ela é esposa. Ela é mãe, e uma mãe super dedicada. Então é com o coração cheio de alegria que eu quero apresentar a nossa querida, amada, amiga Elaine Martins! Salva de palmas, Jéssica. Cadê as palminhas? Seja bem-vinda, amiga. Nós estamos muito felizes em te receber. Eu sei que você saiu lá do Rio de Janeiro, pegou 4 barcos, 5 ônibus, 3 jumento, 6 voos. E você chegou aqui. Você tá linda, maravilhosa. Eu vejo que o Senhor, Ele derrama graça sobre a sua vida. Amém. A paz do Senhor. Paz. Laiane, paz, gente. Olha, é uma alegria muito grande. A paz para você que está nos assistindo agora. É um privilégio servir a Jesus. Quando eu cheguei pela madrugada, eu falei, Deus, eu me emocionei orando e dizendo, Deus, eu te agradeço. Porque por mais que para alguns seja uma coisa assim, é uma bobeira. Você vai nos Estados Unidos e tal. Eu já vim para cá outras vezes e tal, mas todas as vezes que eu venho, que eu viajo, que eu vou fazer algo que Deus me proporciona, eu me emociono e digo, Deus, quem era ou quem sou eu? Não é sobre a Elaine, não é sobre o meu nome, não é sobre quem eu sou, sobre o que eu posso ser ou fazer. É realmente eu orando e me emocionando, dizendo, Deus, a glória é tua. Eu te dou toda a honra, eu te dou todo o louvor, porque eu sei que foi o Senhor quem me trouxe, o Senhor me guardou, e o Senhor vai continuar fazendo coisas gloriosas, porque o Senhor promete, o Senhor cumpre. Amém, amém. Elaine, então, assim, quando a gente decidiu fazer esse podcast, a gente, né, toda vez que vai fazer um podcast, a gente quer o tema, quer um direcionamento. E aí eu estava orando e eu me atentei para a mensagem no seu WhatsApp, que é Eu Sou Ruth, uma mulher instruída pelo Espírito Santo. Então, esse é o tema do nosso podcast. Então, fala aqui pra gente, como é ser Ruth? Né? Como é ser guiada pelo Espírito Santo? A gente sabe que você é uma mulher de grande influência e Deus te deu essa grande influência. Foi Deus na sua vida. Eu sei que tudo é sobre Ele, mas Ele te deu. Amém. E você é uma mulher muito conhecida no Brasil e eu sei que você veio passar um tempo aqui de férias, né? Nos Estados Unidos. E eu queria saber de você. Conta um pouquinho para nós como que foi essa experiência com Deus. Eu ser Ruth. Porque assim como você, nós também somos Ruths, né? Sim, somos estrangeiros. Imigrantes numa terra estrangeira. Isso. Inicialmente, eu vou ser assim, bem curta e grossa, como diz o ditado. Eu não vim para cá, não foi férias. Sim. Não foram férias. Uhum. Eu entendi o seu sentido de palavra, mas como Ruth não foi passar férias. Sim. Sabe? E eu vim realmente para ser... Eu fui muito confrontada, eu fui muito tratada, eu entendi muita coisa. Eu precisava passar esse tempo aqui para entender... alguns propósitos que Deus tinha para minha vida e entender algumas coisas que eu precisava deixar, algumas coisas que eu precisava trazer, situações que eu precisava me posicionar, sabe? E fazer. Por isso é que eu digo que eu sou Ruth sendo instruída, porque o tempo inteiro Ruth teve a instrução. Sim. E Ruth teve a instrução de uma pessoa que não é fácil. Sim. Se a gente for olhar na história,
a gente vê nos casamentos, a palavra-chave dos casamentos, quando o pessoal faz o convite, aqui eu não sei como é que é, mas lá no Brasil, é no livro de Ruth. Aonde fores, irei eu, onde pousares, pousarei eu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde tu morrer, eu vou morrer. Eu quero morrer. Onde tu for sepultada, eu quero ser sepultada onde você for. É um voto com Deus. Mas isso não é um voto de um homem para uma mulher. Sim. Isso é o voto de uma nora para uma sogra. Uau, meu Deus. Aonde que uma nora vai dizer isso para uma sogra hoje em dia, que o pessoal diz que é cão e gato, que existe uma desonra muito grande entre ambas. Sim, uau. E isso é para um outro podcast, porque a culpa não é nem da sogra nem da nora, é do filho. Aleluia. Ai, não. Abre um parêntese aí, pelo amor de Deus. Tem muita gente que precisa ouvir isso. Falta de posicionamento do homem. A culpa não é nem da nora e nem da sogra. A culpa é do marido. Que ele não conseguiu cortar o cordão umbilical e ele... E vive aquela coisa tipo, a minha mãe é a mamãe. Então, quando ele sai de casa, mas ele continua nessa coisa de eu vou pedir para minha mãe, eu vou falar com a minha mãe, a autorização, ele precisa da autorização da mãe. Isso quer dizer que ele ainda não conseguiu ter autonomia para poder liderar a casa, para poder liderar a família. Então, a mãe percebe que o filho não tem essa autorização, o que ela faz? Controla. Eu vou fazer para você. Entendeu? Então, ela começa a resolver as coisas. E aí, há esse problema entre nora e sogra, porque ninguém casa para ter um homem que não tem atitudes. Sim. Ninguém quer um marido dentro de casa que não faça, que não se posicione. Por mais que sejamos mulheres fortes, eu sou uma mulher sanguínea, dominadora. Mas tem hora que o meu marido fala assim, não tem como, Elaine. E a gente gosta, né? A gente gosta. Me põe limite. Porque senão... O pessoal da minha banda falou assim, Elaine, é impressionante, você é um furacão. Mas o Oséias parece que ele tem o poder de fazer assim... Para, e você tá assim, e tu para. E eu falo, e não é porque, eu tenho medo dele. Não, gente, eu não sou agredida. Graças a Deus. E não é sobre isso. É sobre eu entender que Deus colocou ele do meu lado exatamente para isso. Para ele pôr em mim aquilo que eu não tenho, pôr em mim o que me falta e ter de mim aquilo que falta nele. Que esse é o casamento. E vice-versa, né? É por isso que diz que os opostos se atraem. Nesse sentido de que eu vou ter dele o que ele tem de melhor e ele vai ter de mim o que eu tenho de melhor e a gente vai se moldando. E se tem uma pessoa no meio, como é que a gente consegue resolver isso? Uau. Se tem uma pessoa interferindo o tempo inteiro, como é que você consegue tirar do seu esposo o que ele nem sabe que tem? Porque às vezes ele nem sabe o potencial que ele tem, porque a mãe não deixa, ou ele não se permite. É um excesso de proteção que você acha que muitas vezes a mãe dá para o filho, por muitas vezes não focar no primeiro ministério, que é o casamento? Ou você vê também isso sendo... Porque, para vocês que não sabem, Elaine é terapeuta sistêmica, gente. Além de cantora, ainda é terapeuta sistêmica. E você acha também que, pela falta da presença de paternidade dentro de casa, faz com que a mulher tome esse posicionamento quando ela tem um filho, homem? Então, é o sistema. É o sistema. É o sistema familiar. Geralmente existe... Se você vê uma família matriarcal, você vê que a avó era... A bisavó foi, a mãe é. Então, o bastão vai passando sempre para mulheres. Sim. Então, dificilmente uma família matriarcal vai passar o bastão para um homem. Ok, entendi. Dificilmente. Então, você vê uma família de mulheres fortes. Sim. Não, porque a minha mãe foi assim, a minha avó quem fazia, era a minha tia é que cuida da casa, que não sei o que e tal. E eu sou assim. Quando eu tiver uma filha... Estou escutando a Larissa contando. Quando eu tiver uma filha, eu quero que a minha filha seja assim, porque é uma família matriarcal. E, na verdade, a gente sempre, pela palavra, a gente fala dos patriarcas. Sim, não. Dos sacerdotes, Sim, dos homens. Tem o Provérbios
que a mulher vai lá, a mulher de Provérbios, ela vende. Sim. Ela compra, ela negocia. Sim. Que não é comum. A mulher de Provérbios negocia e faz e resolve. E o marido se sente honrado enquanto ela trabalha. Sim. Entendeu? A mulher de Provérbios é tipo uma mulher moderna Sim. que o pessoal não queria. Mas ela existe. Sim. Dentro daquele contexto ali, naquela palavra, essa mulher existe. Apesar de não ser comum na Bíblia ter uma mulher dessa. Mas ele diz, não, a mulher de Provérbios é uma mulher virtuosa, ela vende, ela negocia, ela cuida dos filhos, ela cuida da casa, ela cuida do marido, e tá tudo bem. E tá tudo certo. O que esse marido faz? Ela tem servas também, viu, gente? Sim, e o que esse marido faz? A Bíblia não diz o que o marido faz, mas a Bíblia diz que o marido fica feliz. Sim. Ele se alegra, entendeu? Mas a Bíblia não nos fala muito sobre mulheres matriarcas, sempre fala muito do patriarcado, sempre são os homens. Porque, na verdade, as mulheres são o sexo mais frágil. Não somos. A verdade é que não somos. Sim. Gente, só mulher para poder gerar, carregar a criança 40 semanas, ainda passar todo o processo do parto. O homem não consegue vencer uma dor de cabeça. Mas mas também se ele não estiver lá do nosso lado nos apoiando, a gente não dá conta. É verdade. Entendeu? Olha, então assim, tem que ter um equilíbrio. Sim. Se ele não estiver lá do lado, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela disse que, eu quero... Ela é recém-casada, eu fui madrinha de casamento, eu disse assim, o que seu esposo faz de comida? Não faz nada. Falei, ok. E aí? Você pretende ensinar para ele ou fazer comida junto com ele? Não, porque ele suja tudo, porque eu não quero que entre na minha cozinha, porque eu não quero que bagunce minha cozinha, que não sei o quê. A família é muito matriarcal. E eu cheguei para ela e falei assim, preste atenção. Pode haver um dia que você não vai ter mamãe lá. Verdade. Yes. Vai ter um dia que você vai fazer uma cirurgia. Yes. Você vai ter um filho. Sim. Quem é que vai fazer a comida para você? Quem é que vai cuidar de você? Eu fiz sem saber, viu? Eu fui na intuição. O Deus quem enviou isso para mim. O Osés, ele não sabia fritar um ovo. E eu ensinei para ele. Ele tinha medo da panela de pressão. Só que eu falei assim, eu não ensinei pra ele, porque você vai ter que fazer. Eu falei assim, amor, como é que faz isso aqui? Eu digo, o arroz é assim, você refoga, tal, você faz. Sente a comida. Você tem que estar bem pra fazer a comida. Se você não estiver bem, a comida não sai boa. Sim. E eu fui me ensinando pra ele. Hoje em dia, ele mesmo faz as coisas. O Zé faz mocotó, o Zé faz feijoada, o Zé faz carne assada. Pra quem não sabia fritar ovo, faz feijão, arroz, macarrão. Então, eu fico olhando assim e falo... E aí, tem o seguinte. Ele é parecido com o marido dessa menina. Quando ele acaba, a comida é maravilhosa. Mas a cozinha tá... Deus nos acuda. Esse é meu esposo. Eu já passei da fase de dizer assim... Se você faz a comida, você arruma a cozinha. Se você... Até que teve um dia que eu parei pra pensar, falei assim, ele faz por amor. Sim. Ele tá me servindo. Ele tá servindo a nossa família, aos nossos filhos. Sim. O que custa, depois de ele ter feito tudo isso, eu lavar a louça, eu arrumar a cozinha? E é terapia, né? O Joab, ele cuida muito das crianças, só que a conta chega. A conta chega. Quando você chega em casa, A às vezes você tem conta que sair empurrando as coisas do meio do caminho. Ele cuida dos meninos, mas ele não tem a preocupação de ir lá e... Sim, mas imagina se você não tivesse ele para cuidar. Com certeza. Entendeu? E sem contar que os seus filhos, quando ele cuida, quem tá cuidando é o pai. Sim. Não é alguém de fora. Que vai trazer uma outra doutrina para dentro da sua casa, que vai trazer um outro ensinamento que não é aquilo que vocês dois acreditam, porque isso existe muito. Então, se você tá com ele cuidando, você sabe que é como se você estivesse lá, porque vocês têm a mesma visão daquilo que vocês querem pro futuro dos filhos. Entendeu? Então, voltando lá na Ruth. Existe essa coisa de que onde quer que fores, irei eu, e o teu povo é meu povo. Por quê? Porque Ruth, ela vinha ela era de outra cultura. Sim. Ela não conhecia o Deus de Israel. Uau, não habita, né? Eles adoravam deuses. Eles adoravam outros deuses. Então, por muito tempo, Noemi plantou em Ruth Deus. Uau, sim. Ela mostrou Deus para Ruth. Sim. Ela disse para Ruth quem era Deus. E também mostrou para Ofra.
Sim. Ela mostrou para a mesma coisa, ela mostrou para ó, eu tô mostrando para vocês aqui, a gente veio de lá, Deus é assim, 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 assim. Primeira coisa que ela diz, voltem para os seus deuses. Sim. Porque a fé de Ruth estava abalada. Ela não podia ter dito, voltem para os seus deuses. Só que ela estava com a fé abalada, ela saiu como um cheia, ela tinha filho, ela tinha marido, ela se viu sem ninguém. Sim. Então, assim, eu vou ficar com 2 noras? Volta para os seus deuses. Vai viver a sua vida, vai dar continuidade àquilo que você... Você já não era assim? Ela sentia como se Deus estivesse castigando ela. Exatamente. Eles saíram da terra do pão. Sim. Eles saíram da terra do pão para procurar onde não... Numa terra estrangeira, o que já tinha ali. Sim. Tava tendo dificuldade? Tem. E a gente tem essa coisa de que... Sim. No momento da dificuldade, a gente quer sair do lugar onde a gente está. E a gente não suporta o processo. A gente precisa passar. Sim. A gente precisa passar. A gente precisa viver o processo. Para a gente poder ser aprovado. Sim. Se a gente não consegue alcançar a aprovação, quando ela diz, volta para os seus deuses, Ruth está dizendo para ela assim, não. Porque eu conheci o Deus verdadeiro. Sim. Então, aonde tu for, eu vou. O teu povo, que é o povo de Deus... que é o povo de Israel, que é o que crê no Deus vivo, é o meu povo. Não, aqueles deuses já ficaram para trás. Sim. O teu Deus, que é o Deus que faz, que é o Deus que move, mesmo que hoje eu não esteja vendo esse Deus que você pregou para mim, eu entendo que Ruth, na cabeça de Ruth, eu fico tentando imaginar, mesmo que hoje eu não esteja vendo esse Deus que você pregou para mim, que é maravilhoso, que faz um monte de coisa, que parece que foi ele quem tirou seus filhos e seu marido, que fez isso tudo, que parece que ele, às vezes eu falo assim, já vi muitas pessoas dizer assim, Elaine, Deus é ruim. Deus levou seu filho. Poxa, Deus levou seu filho com 8 dias de nascido. Você sendo serva, você cantando, você pregando, Eu falei, não, isso não é sobre isso. E eu não sirvo a Deus pelo que ele faz de bom. Uau. Eu não vou servir a Deus só porque Deus é maravilhoso e Deus faz tudo o que eu quero. Não é sobre isso. Porque nós, enquanto mães, a gente não dá tudo que nossos filhos querem. Sim, verdade. Porque a gente sabe que tem coisas que eles não vão aguentar. Sim. A gente sabe que tem coisas que eles não vão entender. Não é o momento, precisa prepará-los. Então, é assim que nós agimos. E naquele momento, ela estava dizendo assim, ô, Noemi, eu vou estar contigo, independente do que esteja acontecendo. Porque eu já vi Deus fazer na sua vida. Porque eu provei do teu Deus. Sim. Então, eu vou contigo. E sem onde tu for, eu vou. Troca. Sim. Onde tu for, eu vou. Onde tu morrer, eu quero morrer. Eu quero ser sepultada juntinho contigo. E um relacionamento de sogra e nora. Um relacionamento de sogra e nora. E a gente não vê muito isso, né? Essa honra, esse amor, essa lealdade. Porque é um relacionamento de fidelidade. Por isso que todo mundo pega esse versículo e põe o versículo pro quê? Pro casamento. Porque é muito bonito você estar ali no altar dizendo pro teu marido, eu te amo, meu amor. O olhinho brilhando, piscando. Que não sabe que depois, que em 1 ano você vai viver o furacão da vida. Sim. Você acha que falta muito isso, trazendo para nós, mulheres, essa lealdade, fidelidade, às vezes uma com as outras? Não digo somente de nora e sogra, mas às vezes de amigas, de pessoas que caminham com a gente, essa lealdade. Porque às vezes a gente também vê muitas pessoas, elas passam na nossa vida no momento da bonança, no momento quando aquele ambiente é proporcional para ela, mas às vezes no momento como Noemi se sentiu, um momento de luta, onde ela não podia dar nada. Ela mesma se intitula, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque agora eu sou amargurada. E muitas vezes a gente, por exemplo, você vê uma pessoa amargurada, você quer ficar do lado dela? Não, você não quer ficar do lado dela. Mas Ruth, ela falou assim, não, a minha lealdade eu devo a ti. Eu vejo que assim, no mundo que a gente está vivendo hoje, tem muito isso, né? Tá em falta essa lealdade, essa fidelidade. Ei, eu vou passar. E aqui não fala quanto tempo que ela passou, né? Todo esse processo. Mas a gente vê no final da história que o Senhor... São muitos meses, porque uma colheita dura muitos meses. Sim. E a Bíblia vai dizendo assim, depois que já tinha passado a colheita. Sim. Que ela chega no tempo da colheita. Sim. Então, ela diz assim, em que eu vou ser útil aqui? O que eu vou fazer? A gente não tem comida. Sim. Então, eu vou catar espiga.
Foi a providência da casa. Ela foi a provisão. A provisão. Ela foi a provisão da casa naquele momento. Foi outra forma dela honrar a sogra dela, né? Ela não ficou sentada de braço cruzado. Ela foi colher as espigas. Porque Ruth não estava ligada a Mara. Sim. Ruth estava ligada a Noemi. Uau. Porque, tipo assim, ela não estava se importando com aquela sogra que estava naquele momento de crise de identidade. Porque Noemi estava com uma crise de identidade. Não me chama de Noemi, me chama de Mara. Porque eu saí daqui feliz e vou com a mão cheia e voltei vazia. Sim. E ela tá assim, não é essa que eu quero. O nome Noemi não foi agradável. Não foi essa que me ensinou. Quem me ensinou foi Noemi. Então, eu não quero saber de Mara. Eu vou ficar com essa aqui que me ensinou a palavra, que me ensinou a doutrina, que me apresentou Jesus, que me apresentou a palavra, que me apresentou Deus. Ou seja, todos nós temos nossos altos e baixos. Todos nós temos os nossos altos e baixos. E quem te conhece no profundo permanece. Porque sabe que é somente uma estação. É isso. Exatamente isso. Quem te conhece no profundo sabe que aquele teu momento ali de Mara, de amargura, vai passar. Sim. Mas só quem te conhece de verdade. Só os leais que só que quem realmente tá com você. No, tipo, por isso que as pessoas usam esse versículo pro casamento. Tipo assim, é na alegria e na tristeza. Do jeito que você tiver, eu tô contigo. Só que ali era uma sogra e uma nora. Uau. E não é comum de se ver. Mas ela tinha se apegado ao Deus de Noemi. Então, essa era a diferença. Ela não tinha se apegado só a Noemi, ela tinha se apegado ao Deus, porque ela falou assim, o teu povo não é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Uau. Então, essa é a diferença. E ela vai catar a espiga. O que eu vou fazer para ajudar? Novo processo de recomeçar. Ela saiu com o marido, os 2 filhos, agora ela volta para Belém, sem marido, viúva, sem os filhos, sem poder dar uma nova descendência para Ruth, e ela volta nesse novo processo, trazendo para os dias de hoje, para o processo que você viveu. Como tem sido recomeçar no Rio de Janeiro? Olha, eu tive 2 recomeços, né? Porque eu recomecei aqui. Sim. E por isso eu sempre amei a história de Ruth. E nunca imaginei que eu fosse ver o processo da imigração. É impressionante o quanto eu me identifico com a história dela. Sempre amei a história dela, sem saber o que seria da minha história. Quando eu me vi imigrante, eu falei, é como se eu sempre li essa história com muita sede. Eu falei assim, hoje eu entendo o porquê que Deus pôs a história de Ruth na minha vida. Porque Deus já sabia o que eu ia passar, Ele já sabia o que Ele ia me tratar, o que Ele ia fazer na minha vida. Então, mas como assim, Elaine? Você passou a época de colher espigas, de catar espigas? Sim. Por mais que as pessoas achem que... você é Elaine Martins. Mas não é o processo de que eu fui pra rua pedir dinheiro, ou eu fui pra ali pedir alguém, ou eu fui catar espiga no sentido literal. Mas eu passei um período de deserto, um período de não, um período de silêncio de Deus, que eu disse... Quando eu falei do silêncio de Deus num podcast que eu fiz, a pessoa falou assim, gente, é só abrir a Bíblia, que a palavra de Deus fala. Que eu não sei o que eu falei, não é sobre isso. Não é sobre não ler a Bíblia, porque eu leio a palavra. Graças a Deus, eu procuro estudar a palavra. Mas eu estou dizendo o silêncio de Deus dentro daquilo que você está vivendo. Porque eu conheço a voz de Deus e eu sei o que Deus tem reservado para mim. Ele me fez uma promessa, mas tudo que está acontecendo está completamente fora daquilo que Ele falou. Então eu falo assim, tá, Ele falou que ia fazer isso, ia fazer aquilo, e o que eu estou vendo agora não tem nada a ver com aquilo que Ele disse. E Deus não fez promessa para Ruth. Uau. Deus não fez promessa para ela. Ela foi na fé. Literalmente na fé. E foi essa fé que agradou o Senhor. Uau. Porque, e aí o que ela fez? A Bíblia diz assim, a fé sem as obras é morta. Não adianta. Você me mostra a tua fé, que eu te mostro minhas obras, a gente vai juntar? Sim. Então, Noemi mostrou para ela o que era ter fé em Deus. Ela diz assim, eu tenho fé, eu aprendi.
mas eu vou trabalhar. Sim, uau. Eu vou trabalhar. Eu vou fazer alguma coisa. Eu também não vou ficar aqui esperando cair do céu, não. Porque não adianta. Não cai. Atitude. Tem que ter... Não cai do céu. Você tem que fazer alguma coisa. Aí, Elaine, eu não sei orar. Dá o teu jeito. Sim. Você vai aprender a falar com Deus. Elaine, mas como é que fala com Deus? Falando. Falando de falar. Porque muitas pessoas perguntam... Eu fiz uma live, 7 dias de live, que eu comecei a live orando, que foi proposto pela gravadora, que eu fizesse uma live de oração, porque eu estava lançando uma música que falava sobre oração. Ore um pouco mais. E o pessoal ficou assim... Eu recebi ligação. Como que você conseguiu orar 1 hora numa live? Eu falei assim, eu tenho assunto com Deus. Uau. Então, eu não tive dificuldade. Ah, nossa, mas Elaine Martins é a pessoa que mais... Não, existe gente que ora muito mais do que eu. E o meu negócio não é de ficar ali de joelho do chão o tempo inteiro. Eu não tenho tempo para ficar 3, 5 horas, 6 horas. Eu tô falando de mim. Sim. Eu não tenho 6 horas orando. Ah, eu chego num hotel e quando eu chego no hotel antes do culto, eu fico 1 hora de oração. Não, eu vou dormir. Essa sou eu. Eu vou dormir porque eu preciso descansar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então eu vou dormir, eu vou descansar, porque eu não sou o momento. Sim, entendi. Eu não sou aquele momento ali de que agora eu vou fazer 1 hora de oração antes do culto para Deus. Não. É a minha vida diária com Deus. Entendi. É a minha vida diária com Deus que vai me trazer aquele momento ali que vai mostrar para as pessoas quem eu sou em Deus. Não em 1 hora antes do culto, Sim. mas no constante. Então eu falo com Deus constantemente. Então eu tenho assunto. É como você tem um amigo. Sim. Eu tenho uma amiga que eu posso conversar com ela horas e horas. O tempo vai passando, a gente vai renovando o assunto, a gente vai falando, o tempo não passa. Fala assim, quando termina, fala assim, a gente nem falou daquele negócio, esquecemos. Não, agora deixa pro próximo, hein? Tinha te ligado por esse motivo. Esqueceu. Passou, foi tempo e a gente não conseguiu concluir. Mas isso é uma disciplina espiritual, né? Você tem que ser uma pessoa disciplinada, porque muitas vezes a gente vê pessoas falando assim, Larissa, porque você não trabalha, né? Porque a gente não trabalha, não faz nada. A gente fica em casa lá, né, Jéssica? A gente fica sentada lá, esperando, olhando pro céu, esperando a hora passar. Mas é como você falou, é você ter constância e disciplina, é colocar aquilo que é prioridade primeiro. Imagina, por exemplo, igual você falou, acordar de manhã, você já dobra os seus joelhos ali, já é 10 minutos de oração que você dá para o Senhor, prepara o café, libera as crianças para a escola, aí liberou as crianças, já tem mais uns 30 minutos com o Senhor, viveu um espírito de oração, coloca um louvor e ali orando, porque a gente sabe dos ataques espirituais. Quando eu cheguei, gente, eu fiz mais de 24 horas de viagem. Sim. Para vir para cá. Você acha que eu tive no avião, eu fiquei ali, Senhor, eu te agradeço, meu Deus. Não, eu peguei o travesseiro, eu apaguei. Teve uma hora que eu olhei, eu falei assim, onde eu tô, que hora que ainda falta. Aí me deu aquele despertamento, eu tentei assistir um filme, falei, não quero ver isso aqui. Aí o outro eu assisti, aí daqui a pouco eu comecei, aí eu peguei a Bíblia, porque é assim que funciona. Entendi. Aí eu peguei a Bíblia, aí eu dei voltei numa coisa que eu estava perguntando para Deus. Aí levantei, eu fui no banheiro. Aí eu falei, Deus, conversei uns negócios com ele. Eu tive 24 horas, mas assim, é muito cansativo. Sim. O voo é muito cansativo, a viagem é muito cansativa. E eu não ia falar assim, não, todo o tempo que eu estava no voo, eu fiquei ligada com o Senhor. Não, eu fiquei ligada com sono. Eu tô sendo sincera, eu tô falando a verdade. É a minha realidade. Por quê? Porque eu não viajo uma vez, eu viajo sempre. Eu já tinha vindo de uma viagem, aí eu vou chegar, eu tenho uma outra viagem. Então, assim, não é uma coisa que eu vou ficar o tempo inteiro orando enquanto eu estiver viajando. Não Você é. não se prepara somente para um momento. Exatamente. É um estilo de vida que Porém, você tem. por exemplo, quando eu cheguei na casa... que eu falei, que eu comecei a orar e eu comecei a chorar, foi aquele momento ali.
E eu vou ser sincera, eu não dobrei o meu joelho e dizer, Deus, eu quero te agradecer e tal. Eu fui desfazendo a mala e eu fui tomada por um espírito de gratidão. Eu fui tomada pelo espírito da gratidão e eu comecei a chorar, desfazendo a mala. Uau. Não é aquela coisa de... Porque as pessoas acham que tem que... Não estou dizendo também que não tem. Sim. Ah, Elaine, então quer dizer que você o quê? Que você não dobra o joelho? Lógico. Eu ensino isso para os meus filhos. Sim. Entendeu? Você entra no quarto, fecha a tua porta, tem o teu particular, ora, fala com Deus, dobra o teu joelho, ok. Eu tenho isso. Mas eu, por exemplo, assim, eu estava muito cansada. Se eu dobrasse meu joelho naquele momento ali, eu ia dormir na cama, ali, de joelho dobrado ali, apagar. Igual acontece com 99%, que não aguenta. Sim. Depois de ter feito mais de 24 horas, eu não ia dobrar o joelho e ficar ali meia hora, 1 hora, 2 horas, falando, Deus... Não, mas naquele momento ali, eu me quebrantei diante de Deus. E a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, ele não rejeita, ele não despreza. Uau. Você falando aí, a gente pode tirar o quê? Tipo assim, talvez a pessoa põe na cabeça, se eu não tenho aquele momento que eu tenho que fazer assim, 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 então eu não faço. Sim. Então, no caso, você está simplificando uma situação. É isso. Porque, não, eu tenho que parar para fazer. Sim. E não faz. Porque se a gente for parar, não resolve. Porque a vida atual é muito corrida. Sim. E aí você se sente até culpada, né, por isso. Entendeu? Então, o que eu entendi? O que eu aprendi? Por exemplo, eu vou fazer comida. Eu pego a minha música, eu pego uma música, ouço aquela música. Enquanto eu tô fazendo comida, eu tô falando com Deus. Deus, é isso. É desse jeito. Sim. E é impressionante. É na hora que eu tô fazendo comida, que eu tô orando, aí eu pego um texto bíblico e ponho o áudio. E eu tenho uma caixinha de som, ponho o áudio alto para eu não me dispersar enquanto eu vou fazendo comida. Quantas vezes eu paro o áudio, eu paro a comida e caio de joelho no chão. Eu também faço isso. E chorando, dizendo, Deus, eu te agradeço porque o Senhor falou comigo, porque eu entendi uma coisa que eu estava te perguntando um tempão. E eu estava fazendo comida, ouvindo o hino e falando com Deus e orando e chorando, e o Senhor me deu a resposta. Essa semana eu levando meus filhos para a escola e o meu maiorzinho de 6 anos. E a gente escutando aquele hino novo da Suelen, Jefferson Suelen, né? Acende o lenha, né? Como é que chama? Esqueci agora como que fala. E ele fala, vem me batizar, né? Me batiza, né? E a gente cantando aquele hino ali dentro do carro, 7h30 da manhã, o som no último volume, nós 3 cantando. Aí o Jake virou para mim e falou, mamãe, baixa o som. Eu baixei e falou assim, mamãe, eu já tô pronto para batizar. Aí eu falei, como assim, filho? Você sabe o que é batizar? Ele falou, eu sei, meu pai me explicou outro dia que você não estava em casa. Eu falei, eu já estou pronto para batizar. Uau! E ali a gente... Você fala assim, aí você fica assim, oi? Como assim? Ele acabou de fazer 6 anos e assim, lá em casa é muito louvor o tempo todo. Eu insiro muito neles. Sim, sim. Adoração. Eles estão brincando, aí de repente você escuta, eles estão cantando. É adoração. E isso precisa existir esse ambiente dentro de casa. Sim. Eu tenho um momento em que eu pego os meus filhos e eu faço culto com eles. Eu tenho um momento em que eu, antes de dormir, eu falo, vamos orar. A gente entra no carro, a gente ora. A gente faz o combinado. Mas tem horas que eu fico observando para ver se eles estão levando isso na vida deles sem que eu mande. Sim. Então tem momento que já teve momentos de eu pegar e deitar para dormir tão cansada e botar eles para dormir. O Joab, mãe, a gente nem orou para dormir. Aí eu falei, você lembrou que tem que orar. Vamos orar. O Pedro ele teve ataque de asma essa semana, né? E foi ontem de manhã, não, antes de ontem de tarde. Ele estava deitado no sofá e com o ataque de asma dele. Aí ele pegou e falou para mim assim, mamãe, ora por mim. Aí eu falei, você quer que a mamãe ora? Aí ele falou, sim, mamãe, ora para Jesus me curar. Gente, é impressionante o quanto eles entendem.
É igual é o que a gente está falando sobre Ruth, Noemi, porque assim, a gente vai aplicando para todos os lados. O lado do casamento, o lado dos filhos. A gente é um exemplo. Nós somos um exemplo. O Josué, ele teve um sonho muito ruim, que ele falou ele falou, mãe, eu me vi numa escuridão, eu vi alguém chamando o meu nome. Uau. O Josué é igual a mim. Quando eu era criança, eu tinha muita experiência no mundo espiritual. Eu tive muitas experiências. E ele é muito parecido comigo nessa área. Então, o inimigo, ele sempre ataca muito ele. E ele vira e mexe, ele fala, mãe, eu não tô bem, eu não acordei bem. E o Josué me conhece. Ele conhece as minhas orações. Eles prestam atenção. Às vezes eu subo pro terceiro andar, que agora eu moro num lugar que são 3 andares, sem escada, beça, meu Deus. E eu arrumei um quartinho para orar. E eu tô orando lá em cima. Toda vez foi assim. Eu posso estar em qualquer lugar. Eu começo a orar, vem os 2 e começam a ficar perto de mim ouvindo a minha oração. Uau. Eles sempre fizeram isso. Então ele disse a mim assim, mamãe, ora, mas ora daquele jeito que você ora forte. Ok. Aí eu falei assim, ora forte como? Eu já tinha entendido. Ele queria que eu repreendesse, ele queria que eu orasse com autoridade. Entendi. Entendeu? Porque tem aquela oração que fala assim, nós te agradecemos, nós te louvamos. Mas tem hora que quando o negócio tá pegando... Essa câmera aqui, que eu posso falar aqui? Mesmo, a hora que o negócio tá pegando mesmo, não adianta você dizer... Senhor, eu te peço, Senhor, olha, o inimigo tá vindo. Não, tenha autoridade dentro da sua casa. Amém. Você foi colocada ali como coluna. Amém. Mas, Elaine, eu não, a minha fé é pequena, eu não sei. Minha irmã, seja a boca profética de Deus dentro da sua casa. Eu acordo, às vezes eu sinto alguma coisa, algumas batalhas espirituais. Eu pego o azeite da unção e eu vou nos meus filhos, na cama, no travesseiro. Eu uso um travesseiro, eu uso os pés dos meus filhos. Espírito maligno, eu te repreendo no nome de Jesus. Meu marido está dormindo e eu não vou gritando para acordar. Eu ponho a mão sobre a cabeça dele e digo, Deus, meu esposo, o Senhor me deu. Guarda ele. Livra ele do adultério. Livra ele da mulher maligna. Livra ele do olhar maligno. Sim. Livra ele, Senhor. Guarda o meu esposo, guarda os olhos, a mente, o coração. Senhor, o Senhor me deu e eu não aceito o espírito de divórcio dentro da minha casa. Amém. Guarda a minha casa. Eu não estou sabendo o que está acontecendo. Eu não sei de onde está vindo a seta que voa de dia, a peste que anda na escuridão, a mortandade que assola o meu dia. Eu não sei de onde ela está vindo, mas eu estou, Senhor, eu estou debaixo das tuas penas e das tuas asas. E quando eu sempre oro isso. Sim. E o Josué falou assim, mãe, aquela oração que você fala que você está debaixo das penas e das asas, olha que interessante. Porque eu sempre falo assim, Deus, debaixo das tuas penas e das suas asas eu estarei seguro. Amém. Porque é o Senhor quem faz. Mãe, aquela oração que você fala que... Como é que ele diz que eu falo que... Onde eu boto o pé, a terra vai ser curada, a terra vai ser sarada. Onde eu botar a minha mão. E aí ele foi descrevendo a minha oração de autoridade dentro de casa. Uau. Porque ele entendeu que aquela oração é que era necessária para aquele momento. Porque era o momento de batalha espiritual dele. E como ele não sabe ainda como fazer, ele sabe assim... A minha mãe sabe. Ele tem você como referência, né? Entendeu? Diz assim, mãe, aquela oração que você faz... Aí eu falei, eu já entendi. Aí eu falei assim, você tem que aprender a fazer também. Uau. Eu falei, você tem que aprender. Porque na hora que o inimigo ele não vai parar de te perturbar. Sim. Nunca. Ele tem 8 anos. E eu converso com os meus filhos sobre o mundo espiritual. E eu falo assim, eu não poupo eles. Porque Satanás, ele não poupa as crianças. Nunca poupou as crianças. O intuito de Satanás é, desde sempre, querer destruir as crianças. Sim. Então, você vê que as maiores batalhas... Gente, joga no Rio Nilo. Mata com 2 anos. Pega e acaba. Quando os maiores líderes... Jesus, Moisés, foi nessa época que Satanás falou assim, bora, mata todo mundo. Sim. Eu não vai vir de algum lugar, então pega todo mundo, acaba com crianças. Sim. Então, Satanás, ele tenta contra as crianças. Então eu sempre digo para ele assim, ora, faz a sua oração,
Tenha a tua intimidade com Deus. Porque não é sempre que eu vou estar aqui para poder repreender e fazer a oração forte que você está dizendo. Sim. Então, eu agora vejo ele dizendo, Senhor, nos cubra, Senhor, que nós estejamos debaixo das tuas penas e das tuas asas. Amém. Então, ele já entendeu o sentido da oração e como fazer. Eu disse, para cada momento você tem que ter uma oração. Amém. Porque você não vai fazer a mesma oração sempre. E quando eu tive Covid, ele diz assim, eu vou orar por você, mamãe. Os meus filhos vinham orar por mim todos os dias. Eu não fiquei isolada. Eles não me deixaram ficar isolada da Covid. Eles não me deixaram. Quer dizer assim, mamãe, deixa eu entrar que eu quero orar por você. E eu disse, vem orar. Eu dizia, vem orar. Ah, Elaine, você foi mamãe negligente? Você foi mamãe que você não cuidou dos seus filhos? Poderia ter pego? O Senhor guardou. Quantas pessoas ficaram ali naquela bolha e aconteceu? Morreram sozinhos. Sim. Entendeu? E como eu já tive a experiência de ter a morte dentro da minha casa, eu entendi que não depende de mim, não depende do médico, não depende se o Senhor quiser fazer, ele vai fazer. Se ele quiser levar, ele vai levar. Se ele quiser dar vida, ele vai dar vida. E tá tudo no controle dele. E aí, Elaine, o que a gente faz? Ora, Isso. pede, ou você vai pedir graça, você pede para curar. Ele não curou, ou ele não fez, você pede graça, sabedoria para você lidar com a situação, porque ele vai te dar força para isso. Eu vejo assim. E essa é a minha vida. Sim. É a vida que eu vivo. Eu tô dizendo que é minha maneira de viver. Sim. É desse jeito. Sim. Eu falo com Deus sempre. Então, eu não preciso de um momento para falar com Deus. Sim. Porque eu falo com Ele a todo momento. Sim. E ele vai te enchendo, né? Conforme você vai falando, ele vai te enchendo de força, de coragem, de esperança. É esse relacionamento que gera um fundamento espiritual na nossa vida, para o nosso dia a dia. Quero trazer aqui, você estava falando sobre luto, né? Você crê que toda essa crise que Noemi passou foi porque ela não soube lidar com o luto? Você tem autoridade nessa área para falar, porque você... É difícil. É difícil porque a Noemi, ela sai com tudo. Ok. Ela sai de um lugar muito bom. E ela vai para um lugar que... E ela não foi Noemi, ela não foi porque quis. Elimeleque pega todo mundo e diz, partiu, Sim. bora para outro lugar. Então, ela não vai por vontade própria. Pelo meu entendimento, Sim. pelo que eu leio, o Elimeleque é o patriarca. E, de repente, ela se vê sem aquele patriarca e ela fica só com os meninos. Do nada, que a Bíblia não explica, ela fica sem eles e ela não tem descendência, porque as noras não têm filhos. Sim. Estavam estéreis. As noras não têm filhos, olha que loucura. Ela sai de um lugar e ela tá com... O marido morre. Quem me levou para aquele lugar morreu, me deixou sozinha, com 2 filhos, que com o passar do tempo também morre e eu não tenho mais nada. É por isso que ela diz assim, eu sou amargurada. Eu não tenho marido, eu não tenho filho, eu fui cheia, ela diz, eu fui cheia e voltei vazia. Uau. Só que no final da história, quem dá nome pro Obed são as vizinhas. Ninguém deu nem nome para a criança. Quem deu nome para o filho de Ruth foram as vizinhas. Olha que coisa incrível. Porque ela diz assim, esse filho não é da Ruth. Esse filho é da Noemi. Uau. Porque ela diz assim, ainda que eu casasse de novo e coisa, eu não tenho como te dar um filho para você se casar e me dar neto. E Deus fala assim, não, vai ser o contrário. Eu vou pegar a Ruth, eu vou preparar ela. E ela vai trazer para você o consolo de tudo aquilo que você perdeu. E ela diz assim, porque Ruth é para você como muitos filhos. Entendi. E ele diz assim, o nome dele é Obed. Significa servo ou adorador.
e não vai ser filho de Ruth, vai ser filho de Noemi. Ele é teu. E ela pegou e deu para Noemi cuidar. Uau. Ela falou assim, não, você vai cuidar dele. É como se Ruth estivesse falando assim, eu vou te dar esse consolo. Ele não deixou de ser filho de Ruth. Mas sentimentalmente, emocionalmente, ele ficou filho de Noemi. Como se eu tivesse assim, eu tô te restituindo. Uau. Porque eu entendi. Porque por mais que você dissesse que você era amarga, por mais que você dissesse que você era isso e tal, que você... Porque no final das contas, quem foi que instruiu Ruth em tudo? Noemi. A Noemi. Sim. Quem disse assim, vai lá, deita no pé, faz isso, faz aquilo, espera, ele vai te ver, e ele vai fazer, se unge, toma banho, se perfuma, põe a roupa, e espera, ela deu várias instruções para ela. Espera todo mundo sair, tal. Ele vai te dizer o que fazer, mas você vai fazer isso, isso, isso. E ela falou assim, ela disse, tudo quanto me disseres eu farei. E ela fez exatamente tudo que ela mandou. E quando ela voltou, ela já voltou com provisão. Ele mandou ela estender a roupa e deu um monte de comida para ela. Ela levou para a sogra. E ela disse assim, agora você descansa. Porque se você já fez tudo o que eu te disse. Uau. E ele disse que vai, ele disse que ele te deu isso aqui, ele já te reconheceu, fica tranquila. Porque enquanto ele não resolver esse negócio, ele não vai descansar. Ele não vai descansar enquanto ele não resolver a tua história. E ele resolveu a história. E é por isso que eu digo, botei no meu status. Eu sou Ruth. E estou sendo guiada pelo Espírito Santo. Porque eu sei que Deus vai fazer. Amém. Porque eu acredito que o Senhor vai mover. Eu acredito que Ele está movendo. Mas eu preciso ser guiada pelo Espírito. Porque eu não posso fazer do meu jeito. Porque por muitos anos foi do jeito da Elaine Martins, da Elaine sanguínea, da Elaine dominadora, da Elaine que tem tudo escrito. Vai ser assim, 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 assim. E eu virei o ano de 2022 para 2023 de uma maneira que eu não virava há muitos anos. Eu chorando, eu disse, Deus, eu não tenho projeto para 2023. O meu projeto é o teu projeto. Uau. Eu não escrevi, eu não disse, Deus, vai ser assim. Eu disse, Deus, o meu projeto é o teu projeto. O que o Senhor quiser fazer na minha vida, o Senhor faz. Só me prepara e me dá força e graça para viver, porque eu sei que não é fácil, não vai ser fácil, mas eu vou me submeter àquilo que o Senhor tem para mim, porque eu sei que o Senhor tem para mim é muito maior do que o meu projeto, do meu coração que é enganoso, da minha mente que é falha, da Elaine que não sabe o amanhã. E o Senhor já está lá no amanhã. E o Senhor tem feito coisas que eu não imaginei. O Senhor ele tem aberto portas que eu nem sonhava, que eu nem sabia que existiam. E ele tem feito coisas assim. E ele disse que ia me trazer para um novo caminho. E é novo, de verdade. Porque é como se eu estivesse vivendo algo assim. Eu não sabia que podia ser assim. Entendeu? Porque eu sou assim, eu vou trabalhar, eu vou viver da força do meu braço. Eu sei fazer. Se eu tiver que trabalhar, eu vou trabalhar. Eu vim pra cá dizendo assim, se eu tiver que limpar uma casa, eu vou limpar uma casa. Eu sempre trabalhei. Eu vim da comunidade, minha mãe me ensinou, eu já catei comida na rua. O que é? Se eu tiver que botar um boné do McDonald's, eu vou colocar daí que eu sou Elaine Martins. Eu não vou deixar faltar as coisas dentro de casa. Eu não vou passar prova. E o Senhor dizendo assim, não é nada disso que eu quero de você. Eu quero que você confie em mim. Uau. E foi esse processo que foi o mais doloroso da minha vida. Porque eu sempre controlei tudo. E o Senhor falou para mim assim, obedece e confia. Então, confiar sem ver, obedecer sem ver, sem você ter o teu próprio projeto, sem você ter tudo calculado aqui, vai ser assim esse dia eu vou pagar isso, esse dia vai ser assim, e você não ter o controle de nada, não saber de onde vai vir, de o que vai fazer, o que vai acontecer. Eu estou dizendo assim, eu tô no controle, eu ouvi a música como se fosse um dia e noite. Eu não perdi o controle, não.
Eu não perdi o controle, não, não. Tinha dia que eu chorava e dizia, Deus, eu tenho certeza que o Senhor não perdeu o controle, que parece que tá tudo fora. Eu tô igual aquela televisão que fica... Sabe quando a televisão fica... Eu falei, Deus, eu tô me vendo assim. Mas eu não tô vendo você assim. Eu tô vendo você em alto e bom som. Sua vida tá limpa. A imagem que eu tenho da sua vida é nítida. Tá em HD. Tá em 4K. E você tá pensando que você é aquela televisão de preto e branco. Não. É porque eu é quem sei os pensamentos que eu tenho sobre vós. É isso. Você estava vendo a estação, né? O Senhor já estava vendo a colheita. Porque é o que eu falei. Eu tô aqui em 2023, em outubro de 2023. O Senhor está em 2024, Ele está em 2025, Ele está em 2000. Ele tá lá. O importante é permanecer, né? A gente vê aí a obediência de Ruth, né? Obediência. Sim. A obediência. E quem diria que ela estaria na linhagem de Jesus? Moabita. Sim. Moabita. Porque são duas mulheres que têm livros próprios, mas que têm histórias completamente diferentes, que é Ruth e Esté. Sim. E Esté é aquela história de filme. Sim. Daquela mulher guerreira, que veio de uma família humilde, que perdeu o pai, que perdeu a mãe, que sofreu e que se tornou rainha. Sim. Uau! Final feliz para todo mundo. É uma história maravilhosa. Eu amo. Mas você pegar uma pessoa que não tem nada a ver... Você acha que Ruth não foi rejeitada por algumas pessoas? Com certeza. Essa mulher é moabita, tá fazendo o que aqui? Tá catando espiga aqui por quê? Tá se metendo aqui no nosso... Não plantou. Yes. Não plantou. Uau. Não é daqui. Uau. Chegou aqui com a nora que também não tem onde cair morta. E acha que vai vir aqui para nossa vinha colher... Uma coisa que ela não plantou. E no final ainda casa com Boaz? Mas o que acontece? A obediência dela à sogra dela e a submissão à sogra dela fez com que ela... E ela falou assim, ainda bem, tu caiu na plantação certa. Ela não sabia para onde estava indo, mas o Espírito Santo guiou ela para o lugar certo. E aí, aonde tinha alguém, talvez... Porque ele diz assim, não deixa que ninguém importune ela. Falou assim, não deixa ninguém mexer com ela. Aí o que ele faz? Senta aqui. Bebe aqui do meu copo. Uau. Molha o teu pão aqui no meu vinho. Para te mostrar assim, não mexe com ela. Uau. Não importa se ela é moabita, não importa se ela não era crente, se ela não nasceu no berço evangélico. Não me interessa se ela não é se a família dela não é família pastoral. Eu não tô aqui para discutir se ela é teóloga ou se ela conhece a Bíblia toda ou se a família dela toda é da igreja. Eu não tô aqui para falar isso. Eu tô aqui para dizer que eu sei quem ela é e eu sei o que eu vou fazer com ela. É isso que o Senhor está dizendo através dessa palavra. Eu vou remir você, não pela sua história, mas porque eu te escolhi para ser da minha linhagem, independente de quem você seja. Se você tem dinheiro, se você tem documento, se você não tem documento, se você passou, se você veio bonitinho, chegou aqui de avião, maravilhosa, se você tá com uma bolsa de marca, ou se você veio correndo com os coiotes atrás de você, te dando tiro, e todo mundo... Não importa. Ele te trouxe. Amém. E ele tem. E ele disse assim, faz o seguinte, quando for colher, deixa cair umas espiga boa. Uau, misericórdia. Deixa cair umas coisas, porque é bíblico. Deixa cair umas espigas boas para ela colher uma coisa boa. Ela não vai colher só o resto. Deixa cair propositalmente. Porque eu quero que ela seja abençoada. Não importa de onde vem, como é que vai ser, ou se alguém está pensando, você está fazendo o que aqui. Se ele te trouxe, ele te garante. Amém. Se ele trouxe, ele vai fazer. Não importa como você chegou, se foi Deus quem te trouxe, se você tem a convicção de que foi o Senhor quem trouxe e tu está obedecendo, ele vai fazer. O negócio é tu obedecer.
Submissão. É se submeter, porque é difícil você chegar num lugar que você não está entendendo nada, que você não conhece ninguém, que a mulher ainda chega com crise de identidade. Não me chame de Noemi, me chama de Mara. Só que o que ele diz para ela? Ela falou assim, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Por que o Senhor me está tratando bem? Ele falou assim, porque aqui nessa cidade, todo mundo sabe que tu é uma mulher boa. Uau. Que você podia muito bem ter feito igual tua cunhada, mas tu não, tu veio com ela. Tu honrou ela. E eu vou te honrar. É isso. Uma cidade inteira reconheceu. Aqui na uma cidade estrangeira. todo mundo sabe que Uau. você é diferente, que Deus está contigo, que você é submissa, que você é uma mulher de bem. E eu vou te honrar. É por causa disso. Uau, interessante. Que benção. Para a gente finalizar, esse estudo, né, gente? Um estudo pela Elaine Martins. Ah, Elaine, Jesus! Você já tem que preparar uma mentoria para essas meu mulheres. Deus! Eu creio. Oh, meu Deus! É, porque, assim, nessa história a gente aprendeu muita coisa, né? Vivendo, passando diante as adversidades, como permanecer na estação que o Senhor permitiu você viver. Falamos aqui sobre a lealdade, sobre a amizade, falamos sobre os processos da vida. Então, assim, essa história de Ruth, Noemi, é a nossa história. É a nossa história. É a nossa história. É a nossa história. Quando eu vim pra cá, eu falei, gente, é a nossa história. Foi aí que eu fui entender o porquê que eu tinha tanto amor pela história de Ruth. Porque Deus tinha um propósito comigo. Sim. E Ele ia me dar um poder de fala dentro desse propósito. Porque é o que eu digo, não é sobre ter o documento ou não ter o documento. Entende? Porque chegaram pessoas para mim e disseram assim, eu queria muito ir ao Brasil, mas eu não tenho documento. Eu falei, não ligue. Porque eu cheguei aqui com o Green Card na mão e Deus não permite abrir uma porta para eu ir no Brasil. Então não é sobre quem tem o documento ou quem não tem. Porque se Deus quiser, Ele abre a porta, tu vai amanhã. Uau. Mas tu tem que estar preparada. Sabe, no tempo de Deus. Se Ele te levar, tu vai voltar? Para terminar o processo? Porque no meu caso era esse. Se eu voltasse pro Brasil, minha casa, tudo bonitinho, eu não terminaria o processo aqui. Porque aqui foi muito difícil para mim o meu processo aqui. Então o Senhor falou assim, não, você vai ficar aqui. Mais um ensinamento que a gente tira da história de Ruth, porque quando eles foram para Moabe, eles se moveram não debaixo de uma direção de Deus, eles se moveram por causa de uma crise. Uma necessidade. Exato. Mas a Noemi foi obedecendo o marido dela. Uau. Yes. Ela foi obedecendo o marido. Sacerdote. Ela foi diante de um ensinamento patriarcal. Yes. Entendeu? E foi. E depois ela se tornou o quê? Ela acabou se tornando uma matriarca tipo assim, ela não teve o que fazer. Sim. Ela não tinha opção. E ela poderia ter ficado ali em Moab, né? Ela não precisava voltar. Não tinha mais quando... Porque você não acha que voltar é mais difícil? Por exemplo, ela saiu com alguma coisa. Ela pode ter vendido todos os pertences dela e ela saiu. Talvez ela gastou tudo. Agora voltar sem nada. Ela sabia onde tinha o pão. O verdadeiro. Sim. Yes. Ela sabia onde estava a terra do pão. Ela disse assim, eu não vou ficar aqui numa terra estrangeira, Cheia de deuses. cheia de deuses, Outra cultura. sabendo que eu tenho lá o meu povo, que eu conheço, o meu Deus, Pão da vida. o pão. Eu sei de onde, lá a terra do pão. Eu vou, não. Por mais que seja vergonhoso, Sim, eu ela vou voltou. voltar. Uau. Porque eu vou me submeter à vontade de Deus. Eu me submeti à vontade do meu marido. E agora eu vou me submeter à vontade de Deus. E vou fazer o que Ele quer que eu faça. E o Senhor remiu ela. Sim. Remiu a Ruth. Fez coisa extraordinária. Por quê? Porque ela decidiu voltar. Que às vezes o nosso problema é o orgulho. Sim. Yes. O problema é o eu. Por que não voltar? Sim. Por que não retroceder? Por que não dar um passo atrás? Por que tem que sempre ganhar? Sim. Por que você sempre tem que ser do seu jeito? Por que sempre tem que dar tudo certo? Por que a sua conta no final sempre tem que fechar do jeito que você imaginou? Não.
tem uma hora vai ter que dar errado para você entrar no querer de Deus. Porque na matemática de Deus você não ganha sempre. Sim. Na matemática de Deus você não ganha todo dia. Por quê? Porque você tem que aprender com os altos e baixos. Porque se você ganhar sempre, você não tem experiências. Uau. Então você precisa ter experiência. Mas aí só que ter a experiência é uma opção. Deus não te obriga a ter experiência com ele. E as experiências vai gerando maturidade. Te faz crescer. Yes. Aí você decide. Você vai continuar fazendo a sua conta que 10 mais 10 dá 20, ou você vai deixar Deus trabalhar na sua vida, que é muito mais do que 10 mais 10. Só que você não está preparado, você não entende. Você não entende, você está acostumado assim, não, metodicamente, aqui é o certo. E eu estou falando assim, você está num quadrado. Eu tenho um mundo. Eu sou dono do mundo. Eu tenho muito para te oferecer. É igual Jesus no deserto. Eu te dou tudo isso aqui. É só prostrar. Tudo? Você não tem nada. Sim. Que tudo isso aqui? Nada disso é teu. Você não é o dono do mundo. Você não é dono de tudo. Você faz o que o meu pai permite você fazer. Uau. Entende? Sim. Então, não, que vão me prostrar. Pode ir, Satanás. Porque também está escrito, é só o Senhor teu Deus adorarás e só Ele servirás. Uau. Porque o dono do mundo de verdade é o meu pai e eu conheço ele. Uau. E é sobre isso. Meu Deus, que E o palavra, bom filho, a gente. casa volta. Sim, sim, que palavra, gente. Se ela sabia onde estava a coisa boa, ela vai ficar fazendo o que lá? Vamos voltar. Ó, eu tô voltando. Quer voltar para os teus deuses? Quer fazer? Eu tô ruim mesmo, não tô bem. A verdade é essa, eu não tô bem. Mas eu vou voltar. Eu vou dar mais uma chance para mim. Voltar e entender que vai continuar vivendo um processo, porque ela não chegou ali e já foi bonança. Ela chegou ali e ela, né, se submeteu ao processo. Eu sei. Mas eu sei exatamente o que é isso. Só que eu disse, eu vou viver. Porque eu quero ver aquilo que Deus tem pra minha vida. Amém. Glória a Deus. Uau, uau. Gente, que tanto de ensinamento. Eu já estou saindo daqui, a gente já está quase terminando esse podcast, edificada com essa palavra, né? A importância de você voltar e se submeter ao processo, como você falou. Muitas vezes a gente acha que a bênção será instantânea e existe um processo. E às vezes eu mesmo tenho aprendido nesses últimos meses aí, sendo acompanhada pela Elaine, a me submeter, porque às vezes a gente, por exemplo, pelo menos pela minha personalidade dominante, sanguínea, eu sou bastante metódica, eu gosto de tudo assim organizado, eu já faço toda a planilha do ano. Sim. E eu vivi isso, né? Eu vivi isso na minha maternidade, onde que eu tive que largar todo o controle nas mãos do Senhor em 2019, que eu tive que viver uma experiência no hospital onde eu não podia nem sequer levantar um garfo ou comer ou beber. Eu vivi nessa dependência, não sabendo o que seria de mim, da minha filha, e foi um processo muito difícil. E quando eu saí do hospital, eu não saí com a minha filha nos braços. Eu tive que esperar ela ali por 60 dias e caminhar nesse processo. E eu lembro que quando eu cheguei na minha casa, eu fiquei ali, entrei pro quarto, chorei tudo que eu tinha que chorar. Falei assim, Senhor, agora não vai ser a minha vontade, vai ser a sua. E quando eu declarei isso e eu entendi o propósito que Deus tinha na minha vida, eu comecei a entender sobre muitas vezes não controlar a minha vida, mas deixar eu ser controlada pelo Espírito Santo. E é uma realidade muito difícil, né? Porque o ser humano, ele quer o tempo todo governar. Sim. O tempo todo direcionar. Mas foi um aprendizado muito doloroso. Você falar, não, eu passei assim. Passo uma novo, né? benção. Não, foi muito doloroso, mas é como você falou, como a Laine falou. Foram experiências que me geraram maturidade. Aprender a esperar no tempo de Deus. Porque todo dia eu chegava na UTI, vai ser hoje. É hoje que... Aí, não, passou a primeira fase, passou a segunda... Ah, mas falhou aqui. Aí a gente recomeçava todo o processo. Mas eu entendi essa questão de esperar, principalmente quem é muito ansiosa, né? Eu sou muito ansiosa. Não é fácil, né? Eu também passei essa experiência. Tipo assim, eu esperei 10 anos para engravidar e quando eu alcancei a minha bênção, uma semana depois eu perdi. Sim. Então, que gera maturidade, Sim, a né? gente chegou lá
com flores, né? Todo mundo feliz, gente. Quando a gente soube da notícia, a gente tava todo mundo assim, meu Deus, agora ela engravidou. Chegamos com as flores. E aí, quando ela fala, perdi, nossa, a gente sentiu a dor dela. Mas o Senhor deu 3, né, amiga? Gerou uma maturidade em mim. Experiência, crescimento, dependência. É tudo e aí, isso. engraçado porque depois eu tive o segundo, foi super fácil também o segundo. Falei, nossa, né? Depois da perca eu tive o segundo, veio surpresa. O terceiro foi ok. Aí o quarto você pensa assim, esse vai ser mamão com açúcar, vai ser facinho. E foi, aí quando você acha que os processos acabaram, aí Deus dá aquela apertadinha. Então ali já foram 4 ciclos, quando o Joab falou assim, ó, esse é o último. Se não for aqui, porque já não é mais, Deus não está nesse negócio. Aí, o Senhor preparou. Engravidou. Quem sabe é o 5º, né, amiga? Jesus! Vamos finalizar aí. Elaine, libera a última palavra para as pessoas que te assistem. Um conselho para quem mora aqui nos Estados Unidos. Um conselho? Para nós que somos cristãos. Eu vou te dar o conselho que eu tomei para mim. Eu vou falar sobre... Eu sempre falo sobre as minhas experiências. Eu teve um dia que eu estava no carro e eu comecei a chorar. Eu estava ouvindo uma canção e eu disse, Deus, eu entendi. E a partir de hoje, eu te entrego de verdade o controle da minha vida. Faz o que o Senhor quiser. Eu não quero mais viver nessa ansiedade, nesse desespero de pensar como é que vai ser amanhã. Me dá paz para descansar em Ti. Lançai sobre Ele as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Que versículo lindo. Viver é difícil, mas é possível. E aí eu me lembro que eu conheci uma pessoa que disse a mim assim, eu quero fazer o seu perfil de personalidade. E ela disse assim, Elaine, você tem 90 e pouco, alguma coisa de dominância, e você está com 60. Tem alguma coisa errada. Aí eu falei assim, eu entendi. Não está errado, está certo. Não estava errado, estava certo. Porque se eu entreguei para Deus a chave, eu falei assim, faz o que o Senhor quer, eu perdi o domínio. Então, se eu tinha 90 e tal de dominância, eu estava com 60, eu estava no caminho certo. Sim. Então, eu falei assim, Deus trouxe essa mulher para minha vida só para me dizer assim, é isso que eu quero de você. Amém. Ela falou assim, o seu emocional, ele deu ela falou, deu um desequilíbrio muito grande. Eu falei, não, agora que eu estou equilibrada. Amém. Porque agora que eu estou vivendo aquilo que Deus quer. Quando eu conversei com ela, parece que ela veio trazendo, ela estava preocupada comigo, normal, porque ela é formada e ela estava preocupada comigo, assim, Elaine, você está descontrolada. E eu estou dizendo, não, eu estou descontrolada mesmo, porque eu perdi o controle. Amém. Mas quem está no controle da minha vida não perde, não erra, ele não vai botar a estação errada, ele não vai para frente, não vai aumentar demais, não vai diminuir, vai ficar tudo do jeito que ele quer. Então, o que eu tenho para dizer para você é, lança sobre ele as suas ansiedades. Ele está cuidando de você. Amém. Deixa ele fazer na sua vida o que ele quer. É que parece que o que ele quer é ruim. Às vezes parece que o que Deus está fazendo é ruim. Não, Deus está sendo... Não. Se for do meu jeito vai ser melhor. Nunca será. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Amém. E todas as coisas cooperam para o nosso bem. Amém. O ruim é para o bem. O meu luto foi para o meu bem. As minhas perdas foram para o meu bem. As tuas perdas foram para o teu bem. Lembrar que alguém chegou lá com flores quando você já tinha perdido tudo foi um refrigério de Deus para a tua vida. Quando você pensou assim, perdi. E de repente alguém falou, de repente ela chegou e falou assim, meu Deus, eu fiz tudo errado. Não, eu fui dizendo assim, eu te dou flores. Uau. Mesmo você tendo perdido. Para te mostrar que eu vou fazer florescer na tua vida. Só que na hora é difícil de entender. E eu sei. Mas se você permanece como você permaneceu, o Senhor dá 1, 2, 3, quantos Ele quiser. Amém.
porque Ele é perfeito em tudo o que Ele faz. Então, descansa teu coração no Senhor, que Ele vai fazer no tempo dEle. E eu canto essa canção para você. No tempo de Deus, todas as promessas irão se cumprir. No tempo de Deus, a ferida vai virar cicatriz. No tempo de Deus, os teus sonhos se tornarão reais. No tempo de Deus, ouça isso. No tempo de Deus, sua família irá se entregar no altar. No tempo de Deus, essa tempestade irá se acalmar. No tempo de Deus, você verá que valeu a pena esperar. E enquanto o tempo não chega, eu te convido a adorar. Louve ao Senhor em todo o tempo. Aleluia. Muito obrigada. Obrigada por essa oportunidade de poder estar aqui com você, aprender com você, aprender, né, dos seus processos. E você edifica muito a nossa casa, nos louvores. Amém. Quando você nem imaginava, você já estava curando nossas vidas. Glória a Deus. Anos atrás. Muito obrigada mesmo Amém. pela participação, Deus por nos abençoe. apoiar aqui no nosso Dreamcast, nesse propósito. Sonhos e propósitos. Deus abençoe sempre a vida de vocês. Continue usando vocês para alcançar outras vidas, em nome de Jesus. E o nosso podcast chega ao fim, mas logo, logo tem mais. Que você possa ser edificado com essa palavra, com esses ensinamentos, assim como nós fomos. E é muita honra, muita gratificante para nós servir vocês. Que Deus abençoe e até a próxima. Um beijo.